trazendo a empresária do buffet Arte Viva, a Conceição, né? Junto com o seu assistente, né? A gente pode assim dizer, seu braço direito, seu braço esquerdo, o Anderson. E a gente trouxe eles aqui para trazer um pouco, né, dessa história da Arte Viva, do que é que oferecem, o que é que disponibilizam para vocês aí, mulheres. E eu gostaria de agradecer a você, né? Tanto a você, Conceição, quanto ao Anderson, por ter aceito o nosso convite para mais um programa Mulheres. Agradecemos também. Foi um prazer, né? Estar aqui. E a gente vai começando aqui, né? Falando um pouquinho sobre essa trajetória, né? Da Conceição. Conceição, fala pra gente um pouquinho, né? Sobre você. Quem é a Conceição? Como tudo aconteceu? Enfim. Eu sou mãe, né? Sou dona de casa também, né? Tenho uma filha, né? Que já completou 12 anos já. E há 30 anos atrás, né? Meu buffet faz 30 anos, esse ano que ele existe. E antes de começar o buffet, né? Eu era garçonete de outros buffets, né? E comecei como garçonete e comecei a aprender. Sempre gostei de trabalhar com comida, né? Sim. Que é a minha área mais é comida. Teu né? forte, né, Conceição? E comecei, né? E passei uns anos trabalhando como garçonete, depois fui para a cozinha, né? E depois minha mãe resolveu a gente junto montar um buffet. Olha aí, que coisa E boa. aí a gente seguiu, né? Estão há 30 anos no mercado. 30 anos. E onde foi, né, que surgiu o Anderson, né? O Anderson, fala pra gente, Anderson, como foi que você conheceu a Conceição? Como foi que tudo isso aconteceu? Sim, foi por volta de 2016, há 5 anos atrás apenas, um amigo em comum acabou nos apresentando. E eu já trabalhava também na área, também como garçom, em outras empresas de evento. E esse amigo chamou para trabalhar com Conceição, no Buffet Arte Viva. Eu disse, tá certo. No final de semana em questão, estava sem evento e acabei indo. E nisso a gente se conheceu. E aí trocamos número, né? Já estava essa febre de WhatsApp e fomos nos falando. E por eu já fazer um curso, uma graduação, acabei começando a dar umas consultorias, umas assessorias a ela. Na área administrativa, tipo mesmo uma consultoria. E nisso a gente foi se aproximando, né, Cissa? Cada vez mais. Cissa é um pouco mais íntima, né? E fomos nos aproximando, até que recebi o convite por parte dela para ser, digamos, meio que um sócio, né? Olha aí, que coisa boa. E há 4 anos trabalho rente com ela em evento e eventos. E como é que tem sido para você, né? Estar nesse mundo, nesse universo, aproveitando a tua formação para estar contribuindo, né, nessa sociedade do Buffet Arte Viva? Isso tem sido desafiadora, de antemão, Imagina. né? Porque minha formação é técnica de turismo, em gestor de turismo, graduação, e devido a essa assessoria que eu comecei a prestar para ela, eu gostei tanto que resolvi fazer uma segunda graduação, fazendo atualmente administração, para entender realmente o mundo dos negócios. A gente lida com algo que é alimentício, né, o ramo alimentício, então é um pouco diferenciado, mas eu pude aplicar um pouco da minha área de gestão nessa área também, no ramo alimentício, né? A questão de valores, de preço, de orçamento, de planilha, de tabela. Então, tudo isso eu fui trazendo um pouquinho do gestor de turismo para aplicar juntamente à nossa sociedade, ao Buffet E Arte tem dado Viva. certo você estar, né, colocando em prática o que você aprendeu em sua formação. Isso. E a gente Tem agregado, né? Tem agregado bastante. E a gente só vem crescendo, né? Graças a Deus, esses últimos 4 anos, né, de crescimento. Eu imagino. E para você, como é que tem sido, né? Cessa, né? Me permita o tratamento carinhoso, Perfeito. né? Para com você, Conceição. O que é que você tem percebido, né? Que a vinda de Anderson tem agregado no buffet? Olha, foi um presente de Deus. Eu imagino. Isso eu posso dizer de coração, que eu digo sempre isso a ele. Que Deus me deu um filho, né? E uma pessoa que me ajuda muito, muito mesmo. Como eu disse, minha área é muito comida. Eu gosto de decorar, eu gosto de administrar. Eu sou meio complicada, às vezes a gente se pega um pouquinho. Né? Precisava. E Deus me deu ele e eu agradeço muito a Deus. E aí, você com esses 30 anos, né, de buffet no mercado, o que é que faz um buffet, tá, no momento de um evento?
Evento você faz mais corporativos, casamentos, 15 anos, seria mais ou menos isso? Sim, sim, sim. Uhum. Nós trabalhamos com toda essa área, né? Uhum. Qualquer e todo tipo de evento, Isso. vocês, né, têm a Uhum. disponibilidade de Isso. fazer, né, de poder proporcionar momentos de alegria, né, para Isso. quem está contratando os serviços. Sim. Mas a pessoa É. que precisa fazer um evento, né, o que é que faz o buffet? O buffet ele oferece o quê? De que forma a pessoa, por exemplo, se eu chegar para você, né, e quiser contratar os teus serviços, o que é que o buffet oferece para um evento? A gente tem uma variedade, né? A gente trabalha com doces, salgados, crepe, né? A gente tem um diferencial, né? Sim. De alguns buffets, né? Que o nosso crepe, ele tem sabor, ele é temperado e tem cor, porque eu gosto de colorir, né? Isso. Não ficar só naquele branco da Isso. noiva. Então, o nosso crepe, o nosso salgado, sempre ele tem um colorido, né? Então, tem um diferencial dos outros buffets, né? E o que mais vocês fazem, Anderson? Pronto, vindo um pouquinho para a área administrativa, né? Sim. Trabalhamos, Valência, com eventos sociais e corporativos, né? Sociais de 15 anos, casamentos. E fizemos até, né, um buffet de um casamento numa feira. E foi na foi isso? Expo Fashion Noiva. Foi um desafio também, né? Porque tá lá acontecendo a feira. E tava os garçons servindo, os apoios de cozinha, né? Preparando os alimentos, Sim. saindo da cozinha, né? De uma cozinha improvisada que foi montada no centro de convenções aqui de Pernambuco e transitando durante a feira. Então foi uma experiência muito rica. Isso foi a mais inusitada para a gente. Então quer dizer que o buffet Arte Viva também participa de momentos, né? Tipo feiras, Isso, né? degustações, né? Uhum. Porque a gente diz que o buffet é o coração, mas não só o coração, mas como o estômago também Isso, verdade. do evento. Então, sem um evento, sem a área alimentícia, sem a área de A e B, que a gente chama, né? Alimentos e bebidas, não existe. Não dá certo, né? Isso. Mas só a questão do alimento vocês fornecem, a bebida não. Bebida, sim. Também? Né, Conceição? Isso. Quando a gente entra num acordo com o cliente, Ah, tá. né? Às vezes ele quer, bacana. Conceição, eu quero o chopp. Então a gente vai ter um parceiro da gente, né? Bacana. E trabalhamos com vários parceiros, né? Então encaixamos o Dá pra chopp montar também. a festa, né? Dá pra montar o evento. Aham. Porque uma coisa é você chegar e entregar, né, para aquele determinado serviço, a necessidade que você tem Isso. para não ter que ir e estar, né, em determinados, né, Isso. fornecedores, uma dor de cabeça, fator tempo, Isso. né? Então você fica um pouco mais tranquilo. E aí Tranquilo. quando você tem a possibilidade de ter parceiros, já dá um diferencial, né, para o Aham. buffet de vocês. Isso, Com não é certeza. uma coisa, né, Cissa? Não é uma coisa fixa ali, não. Isso. É uma coisa moldável, que a gente conversa, Hum. entra muito em acordo com o cliente. Porque tem Imagina. noiva mesmo que a gente pega, né, que quer barman, não quer chopp. Já tem noiva não, Isso. que quer barris de chopp. Aí a gente tem alguns fornecedores parceiros que a gente entra em contato e acaba ou colocando dentro do nosso orçamento Sim. ou passando só o contato para o cliente entrar em contato com eles. Entendi. E aí você falou que existem, né, momentos que vocês participam, desde feiras, né, a eventos de 15 anos, casamentos, corporativos. E existe algum diferencial, né, Anderson, com relação ao tipo de comida, né, que vocês vão estar servindo, ou ela é única, né, um determinado cardápio para todas as festas? Não, Cissa, né? Desde a criação do buffet, desde quando eu cheguei para trabalhar com ela, tinha um cardápio que era extenso. Eu queria dizer, vamos enxugar um pouquinho, porque é muita coisa, senão é Isso. 5 páginas, frente e verso, e ficava até, os clientes ficavam, ai, queria degustar de tudo. Isso. Aí a gente foi enxugando um pouquinho, a gente não serve a mesma coisa em todos os eventos, fica muito também a caráter, né, do cliente. Então o cliente geralmente pede a degustação, a gente passa o cardápio e pede a degustação, mais ou menos do que ele quer provar. Geralmente os mais tradicionais, né, Cissa vai aprofundar mais isso, para um evento como corporativo ou social, Sim. é mais os pratos quentes. Ou crepe, que é uma nova pedida também, porque tá. são diversos os recheios, né, Cissa? E tem os empratários agora, né, que tá se usando muito, Sim. né? Que são saladas, fitness, e tá acontecendo isso, então a gente fitness, né? e tá passando muito, né? Eles pedem muito isso. Aí são vários tipos de saladas em porções pequenas, Sim. né? Aí é muito Dá para ajustar Dá, também, né? dá sim. E
E tá sendo bem aceito. Bem aceito. E tem evento que a gente pega, né, que é de dia. Aí o cardápio Sim. é totalmente diferente, é mais frutas, é mais saladas, como Cissa falou. Aí já é evento que é de dia, mas que é uma coisa mais tipo um almoço. Aí vai entrar a feijoada, Conceição na feijoada, que gosto nem de falar que já dá água na boca. Aí vem final de tarde e noite também já é outro cardápio. Entendo. Então vai sempre de acordo, vocês dão uma opinião, né? Isso. Vocês orientam, tem um momento de degustação. Sim. E tem também o critério do cliente, né? Você Isso. pode dar uma opinião, de repente, não, mas eu não pensei, e de repente termina aceitando ou discordando. Então vocês estão ali sempre para atender a necessidade, né, do cliente de vocês, mas não deixá-los de mão, digamos assim. Atender, que ele fique satisfeito, possa realmente aproveitar da festa, possa ser um momento de felicidade. Então, mais ou menos isso que funciona com o Buffet Arte Viva. Isso Né? mesmo. E já houve algum momento, né, Conceição, ao longo desses 30 anos, um ano está 5 aí com você, né, Sim. mas ao longo dos teus 30 anos no Buffet Arte Viva, você, se pudesse trazer, né, a tua memória, um momento assim que você pensava que a coisa não ia funcionar, não ia dar certo, o coração apertou, né, e a coisa saiu. Isso. Aconteceu num casamento Hum, onde o decorador eu tinha contratado, sim. né? Já tinha acertado com ele tudo. E simplesmente ele disse que não ia, porque estava doente. E eu simplesmente fui pra festa com a mão assim na cabeça, dizendo, eu vou decorar. O quê? Eu vou Desafio, decorar. né? Foi um desafio muito grande e chegando lá, consegui falar com uma amiga minha, que é da Drica Festas, e ela, vamos, eu te ajudo. E fomos, chegamos lá, comparamos na frente do espaço. Um dia antes, que foi na sexta, tinha um casamento nesse espaço. Sim. E o que aconteceu foi que choveu muito, foi uma chuva que deu e não houve esse casamento. E ficou pra Ser desmanchado, de decoração. Isso. Aí, quando eu cheguei lá, que eu olhei, que a gente já com tudo pra montar, eu olhei assim, eu vi que Deus estava ali presente comigo, porque quando eu olhei, tava tendo o casamento dessa pessoa, e aí eu fui falar com o dono do espaço, ele fez, olha, ele vai sair de 1 hora, então não dava pra gente decorar de 1 para as 7 da noite. Então, a Adriane fez, Cessa, entra, que tu vai ver uma coisa. Quando eu entrei, a decoração era da mesma cor do evento que eu ia fazer. Isso a noiva não sabia o que estava acontecendo, né? E eu olhei assim, tudo era da mesma cor. E o rapaz do casamento, o tio da noiva, chegou pra mim, por favor, olha, eu tiro. Eu fiz, vamos fazer um acordo? Você não tira nada, porque o horário ele já tinha passado. Deixa tudo aí, porque é a mesma cor, a gente vai fazer um acordo aqui. E assim, eu vi que deu tudo certo e que na hora eu disse, botei a mão na cabeça e disse, eu vou fazer, e cheguei lá e Deus já tinha feito por mim. E isso aí eu não esqueço. Uma experiência linda que Linda. você viveu, Linda. né? São situações que a gente passa na vida e às vezes a gente quer entrar em desespero, né? Uma Isso. dica aí para vocês, mulheres que estão nos assistindo, muitas vezes a gente acredita, né? A gente acha que a coisa não vai dar certo, Isso. que não vai funcionar, e quando a gente tem fé, a gente confia, a É coisa verdade. acontece, né? verdade. Então essa é a importância da gente realmente acreditar, né? Que é possível sim, quando a gente tem essa fé, essa confiança, e as coisas tudo, né, vão dar certo no final. Mas em média, né, se você pudesse dizer essa questão mais do buffet, né, o quanto uma noiva, digamos assim, gastaria para um evento para 50 pessoas? Você tem uma média de quanto se gastaria hoje para fazer um evento? Olha, hoje, por causa do que está acontecendo, né? A gente, por sinal, a gente continua com o valor desde o ano retrasado, O Desde quê? 2019. desde 2019, já porque a gente sabe que as noivinhas não têm culpa, né? Tem Isso. muitas noivinhas que até já não estão trabalhando, né? Imagino. Então, a gente, por sinal, a gente é muito criticado nisso, porque eu tento ajudar as noivas. E já chegou noiva com só 5 mil para fazer o casamento dela. E eu disse, eu faço. E meu sócio até reclamava, né? Que agora ele já concorda comigo, né? Mas eu disse, eu faço. E eu entrei na cozinha, não chamei ninguém, e a gente fez, e ela Deu conta, né? deu conta, né, das coisas todinha, e
eu fico muito feliz porque é um sonho que ela tinha, mas ela só tinha esse valor para fazer e a gente fez. Então, hoje eu vejo muito o que a noiva tem. Você tem quanto para fazer sua festa? Então, ela fez, Conceição, eu só tenho X. Então, daquele X, a gente vai dizer, vai isso, isso e isso, né? Até onde a gente pode. Aí depende, às vezes quando diz, eu tenho muito dinheiro, eu tenho tanto, eu digo, eita, então, faça assim, eu tenho assim. Isso, né? Então vamos embora, que você vai ter uma festa do top mesmo. Mas quando eu gosto muito de ver isso também das minhas noivinhas. Isso. Valeu. Principalmente está tudo muito ajustado, né? Devido ao período que estamos passando, né? De recessão econômica. E vocês falam uma coisa que é interessante, né? Que existe uma diferença de valor e preço. Isso. E nós lidamos diretamente com sonhos. Então, você só tocou muito sonho de casamento, então é um sonho de duas pessoas que estão se unindo, mas há um sonho também da família que está por trás. Isso. Quando a gente também faz uns 15 anos, né, Conceição? É um sonho da debutante, mas é um sonho dos pais dela, dos avós que estão por trás. Verdade. Então, qual o valor? Será que tem algum preço que pague isso? Então, não, realmente eu pegava muito no pé dela, esse valor não dá, agora... Mas, realmente, para se entender que lidar com sonhos é uma diferença muito grande. E que se pode sim, né, Anderson, ajustar mesmo em meio, como a Conceição falou, a pandemia, né, essa dificuldade atual que a gente vem vivenciando, né, a suspensão muitas vezes de eventos. Então, quanto isso dificulta também para quem está podendo proporcionar, como quem também está querendo realizar, né, ter a sua festa. Mas eu peço que vocês segurem aí mais um pouquinho, nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com a Conceição e com o Anderson, falando um pouquinho mais sobre o buffet Arte Viva. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200.
volta com a Conceição e com o Anderson do Buffet Arte Viva. E a gente queria entender um pouquinho, Anderson, uma média. Você falou que você é mais essa parte da contabilidade, da parte financeira, da parte dos ajustes, essa parte mais administrativa. Envolve um pouquinho também essa questão de contabilidade, vocês contabilizarem uma média, né? Quantos docinhos vocês calculam por pessoa no evento? Vamos supor, de casamento, 15 anos. Isso. Quando a gente vem para a área de doces, né, assim também como para a área de salgado, a gente subdivide. Sim. Doces, tem os doces tradicionais, que é aquela bolinha de queijo, aquela tradicional coxinha, né? Bolinha de charque, bacalhau, uma infinidade de sabores que a Conceição sabe bem. E temos os salgados mais finos, que são servidos volante, que são esses aqui que estão adiante de nós, que são as quiches, né? Que é um diferencial do Buffet Arte Viva. Então a gente calcula, quando junta esses dois tipos de salgado, nessas duas categorias, sem falar também, né, Cessa, dos folhados, também com outra modalidade de salgado. Ah, tá. Vocês também trabalham com folhados. Isso, folhados. Então a gente calcula, em média, 12 a 15 por pessoa. Ok. Porque a gente, Cessa gosta muito, no caso, o cliente, Deixar, né, os clientes, né? os convidados, chegou na recepção, seja ela qual for, já dá logo aquela entrada baixa de salgado. Seguido dos doces, como você me falou, a gente calcula de 8, no máximo 10. Os doces também subdividem entre os doces tradicionais, que é aquele beijinho, brigadeiro, e os doces mais finos, né? Que são chocolates, a gente trabalha um pouco com chocolate belga. Sim. Então, são os doces mais finos que vai geralmente para a mesa de doces da noiva ou da debutante. E aí você falou que também tem a questão dos doces e salgados. Vocês também trabalham com docinhos, não é isso? Doces finos e doces mais elaborados, mais para uma parte mais de decoração. Seria isso? Que também é um diferencial do buffet, que alguns buffets não oferecem essa parte de doce, né? Indicam fornecedor. A gente também indica fornecedor caso o cliente queira. A gente tem alguns fornecedores parceiros, como a gente mencionou no bloco anterior. Mas a gente também, né, dá o suporte ao cliente caso queira na parte de doces. E às vezes até você tem uma procura tão grande e que de repente não dá para dar conta de tudo. Isso. A gente precisa buscar os parceiros, Isso. como você mesmo colocou. Às vezes chega um cliente que tem um valor X e de repente o teu fornecedor não tem a condição de absorver o que você poderia. Então você dá aquele jeitinho de Cessa, né? Misturado um pouquinho com o Anderson e a coisa acontece, né? E quando tem uma dimensão maior, existe, né? A noiva está podendo dispor de uma verba maior e a quantidade é bem maior, então vocês direcionam para que realmente a coisa possa, esse volume, vocês não, né, ficarem tão assoberbados, né, tão cheios com essa demanda grande de produtos e serviços que vocês precisam, né, dar conta, porque não é só vocês elaborarem, né, como vocês estão vendo aqui essa belíssima mesa, né, depois vocês vão visualizar melhor, mais de perto, mas não é só chegar e montar uma mesa, né, mas é você estar dando toda a assistência, você estar de perto, né, tendo esse feedback dos clientes. Seria mais ou menos isso que acontece, Conceição? Sim, sim. Como você falou, né, existe, às vezes o cliente pede uma quantidade grande, e simplesmente assim, de uma semana então, que a gente já fez festa de um dia para o outro. O cliente ligou e disse que o buffet tinha desistido, não tinha o dinheiro nem para pagar eles e a gente teve que assumir isso. Eu disse, eu assumo. Né? Então, de uma noite, a gente teve que correr. Então, eu tive realmente que correr para os meus parceiros e dizer, você tem doce aí, estou precisando para amanhã. E ele tem, eu tenho uma quantidade X. Pronto, eu faço X, pego com você. E ali, a gente Deu certo, junto, né? deu certo. Isso. Quando você vai buscando, por exemplo, um evento, um casamento, né? Numa área que não seja numa área comum, digamos assim, numa igreja, né? Ou não seja no caso de uma recepção, que geralmente, né, existe não uma tradição, mas existem alguns momentos que faz um pouco, né, aproveita o espaço da recepção e ali faz uma cerimônia, né, no mesmo espaço. Se de repente essa noiva tem um desejo, um sonho de casar no campo, ou casar numa área de praia, existe uma diferença de valores com relação a esse suporte na parte de buffet? Como é que isso funciona, Conceição? Sim, até por conta de que a gente já fez até na praia, e a gente teve que levar uma estrutura, né, para o local, que é uma praia não tem cozinha, né? Não tem, era o ar livre mesmo. Graças a Deus que não choveu, né? Mas a gente teve que montar todo, né? Montar uma cozinha totalmente. Então, assim,
teve que ser um valor, um custo maior por conta disso, né? Isso. De mais materiais para vocês darem toda uma estruturação. Porque é vale você montar uma mesa de doces e salgados. Isso. Né? E numa ventania, uma estrutura não suportar, põe a perder tudo que foi feito, né, Anderson? Isso, Valesca. E tudo assim depende, né, Conceição, da quantidade de convidados. Porque uma festa para 50 convidados, né, como você falou anteriormente, é diferente de um valor de uma festa para 150, 200 convidados e até 300 convidados, né, Conceição, que já fizemos. Então, tudo depende da quantidade. E Conceição tem um diferencial também que ela leva as coisas para finalizar no local. Ela tem muito medo do trajeto de uma comida, de um ingrediente, né? Coisa, né? Desmontar ou até mesmo comida muito perecível. Ah, tá. Então, até mesmo de acontecer um incidente azedando assim uma comida. Então, ela tem muito isso. Então, geralmente ela leva praticamente não tudo, né? Que pelo menos salgados vão congelados, né? Mas alguns a gente finaliza, né? Conceição vai dando os toques juntamente com a equipe no local. Você falou em equipe, vocês têm uma média de quantas pessoas, né? Quantos colaboradores junto com o Buffet Arte Viva? Fixo, a gente tem 5. Certo? Que são aquelas pessoas que sempre vão com a gente, né? Sim. Mas quando a demanda, vamos dizer que maior, é maior, então aí a gente tem outros que a gente suporte, que aí a gente contrata para juntar com os 5 que já sabe como eu gosto das coisas, no ritmo, então junta com ele e a gente faz. Ok. E quais são, vocês falaram, né, em doces, salgados, falaram em saladas, fitness, né? Trouxeram também a questão dos pratos quentes. E vocês também servem sobremesa, né? No caso de servir um prato quente. Quando é que essa sobremesa entra? Né? Em todo momento cabe, né, uma sobremesa? O que é que você poderia nos dizer, Conceição? Nós temos uma variedade de sobremesas, né? Mas o que está tendo muita evidência nos casamentos são as taças, né? Que chamam até, muita gente diz bolo de pote, né? Sim. Mas aí é o bolo na taça, ou então o mousse na taça, né? Tá. Então a gente transforma o bolo dentro de uma taça e é servido. Desenvolve todo e vai ser ali dentro, hein? Isso. E é muito, porque assim, é muito chocolate, é muita camada sobre camada, camadas, E a gente serve e tá tendo muito aceito, até porque o pessoal já está acostumado tanto com aquele docinho, então a gente tem essa diferença também. Não Outro deixa de ter o tradicional, mas traz essa novidade, né? Isso, outro diferencial, Conceição, a gente inovou, né, de uns anos pra cá, né? Foi o bolo, né? O tradicional bolo da noiva, da debutante, mas com sorvete em cima e uma calda, tipo petit gâteau. Sim. Então foi um diferencial que a gente viu, né? Que tem um monte nas delicatessen, nos cafés por aí afora, e a gente incrementou para dentro do buffet. Que não foi um custo adicional grande, né, que tivemos, e ficou uma coisa gostosa, diferenciada, mais saborizada, e com o nosso clima, né, que é tropical, então aqui é sempre muito quente, então só veio realmente agregar. Ai, que bacana! Quer dizer, vocês servem o bolo de noivo da debutante, agregado, né, a algo mais, um coffee break também, cai muito também coffee break. Sim. Ou a salada, né, Conceição, quando tem coffee break, a gente costuma fazer também a salada de fruta com sorvete. Fica uma delícia. Top, né? Bacana. Então vocês visualizam, né? Se eu fosse perguntar para vocês, qual o diferencial hoje, Conceição, do Buffet Arte Viva? Né? A gente tem vários segmentos, colegas aí no mercado, mas o que é que você visualiza ao longo da tua carreira de 30 anos? Qual o teu diferencial no buffet? O meu diferencial é os quiches. São os quiches decorados. Foi uma coisa que aconteceu que até agora nenhum buffet conseguiu imitar, né? Outras coisas sim. Já tentaram, né? Mas a ainda receita está escondida, né? Isso. Bem trancadinha. E como eu consegui essa receita foi difícil, não foi uma coisa muito... eu estava em casa, né? Tentando descobrir alguma coisa para renovar. E sempre na madrugada, que eu gosto de ficar sozinha, decorando doce, decorando as coisas sozinha. E veio essa, assim, Deus colocou na minha mente para fazer essas rosas que são todas feitas de queijo. Ok. São de queijos.
E já teve cortador de cortar queijo e um amigo meu que tem buffet. E ele disse, Conceição, como é que tu consegue fazer a cor dessas rosinhas e ainda mais cortar essas rosinhas? Porque eu não consigo. Eu disse, mas eu consigo. Também não disse. Esse pulo do gato, esse segredo é só meu, a inspiração foi minha, dada pra mim. É verdade. Né? E aí você tem feito isso. E tem sido tão diferencial, porque na realidade isso tudo que vocês estão vendo aqui na mesa, né, é esse diferencial de Conceição. Não dava para trazer tudo, né? Isso. E aí ela trouxe apenas essa fração pequena, né, que é justamente o que ela vem inovando, é o diferencial dela no mercado, é o que ela criou, na realidade, uma inspiração divina, a gente pode assim dizer. Divina. Né? E aí você tem constituído tudo isso que você, né, tá tudo exposto aqui para vocês vão ir mais de perto daqui a um pouco, né? E aí isso é o que você percebe que é o teu diferencial. Seria isso. Isso, sim. E você, Anderson, você percebe que isso veio agregar, né? Tá, digamos assim, trazendo isso como um carro-chefe, digamos assim, no segmento do buffet de vocês? Sim, a gente já teve, como mencionei, né, Valesca, no bloco anterior, em feiras, em exposições, em degustações, e as pessoas, ao verem, né, essas kits, ficam admiradas. Teve uma convidada, né, que estava lá na feira, que achou que era de enfeite, que não era comestível. Isso. Aí Conceição, na hora, disse, não, tudo é comestível, tome aqui para a senhora provar. Isso. Então as pessoas ficam realmente admiradas com a beleza das quistes. E acredito que isso é um diferencial também nosso, é a forma como a gente atende o cliente. Isso. Que a gente tem uma relação muito próxima, Conceição que eu diga, né? Muito próxima com o cliente. Não é aquilo, não, eu sou a fornecedora, você é o cliente e existe um bloco de gelo entre a gente. Não, Conceição trata o cliente como um amigo. E acredito que isso também seja um diferencial do buffet Arte Viva. Tem ajudado, né? E quando a gente fala, né, você monta uma mesa, começa a fazer, né, a servir, a questão da prataria, né? Existe alguma coisa diferenciada de um casamento para um buffet que se contrata para um evento corporativo, né, para uma festa de 15 anos, para um debutante? Existe diferença com relação a essa prataria, toda a louça? Sim. Algumas coisas, né? Algumas sempre é repetida porque são pratos de louça normais, né? Mas hoje tem muito aquela mesa posta, né? Então tem noivas que exigem mais requinte, né? Então a gente coloca. Já tem umas que não, Conceição, não quero mesa posta. Só aí a gente também atende o cliente. Né? Tudo, né, Conceição? Só finalizando, é depender do que vai servir na festa. Que já teve um casamento, né? Ano retrasado, que foi uma mesa americana. Então, mesa americana é essa mesa posta aqui que Conceição está falando. Que é uma mesa banquete imensa, onde tem tudo nela e ela fica aberta, né? Do início da festa até o final. E os convidados que ficam à vontade para ir lá quando tiverem o desejo e irem petiscando, irem fazendo um pratinho e assim se alimentando. E nós só vamos repondo, né? O que for acabando, né? Então, tudo vai a depender, né, a louça, a prataria, do que vai ser servido no evento, né, Conceição? Isso. Quando se contrata um buffet, normalmente, quanto tempo leva esse buffet funcionando dentro daquele evento? A gente estipula 3 horas de festa, mas nunca bate 3 horas de festa, né? A gente diz 3, mas aí a gente deixa, porque eu acho assim, todo mundo tá se divertindo ali, tá tendo comida para servir, que às vezes meus garçons reclamam comigo. Aí tá tendo comida para servir, então deixa eu servir, acho bonito, né? eles comendo, né? E sair dizendo assim, eu não aguento mais, porque o meu foco é assim, vá pra festa, mas vá pra comer, né? Então assim, come mesmo até não querer mais mesmo. Então assim, eu fico, vai se vindo, aí na Conceição a hora. Aí eu digo, não, mas já a gente acaba. E sempre passa, eu acho que chega umas 4, 5 horas. E quando passa esse tempo, né? Existe a questão, vamos supor, foi contratada uma festa por 3 horas e chega a 5. Essas 2 horas excedidas, é feito algum ajuste, né, com essa equipe? É feito um ajuste com a equipe. Então, assim, é pago essas horas extras, né, em função, e assim, quem contratou também é ciente de que poderá haver um acréscimo, caso exceda. Isso. Seria isso? A gente deixa, são 3 horas, 1 hora de tolerância, né? Mas, aí passou, aí já... Então, essa 4ª hora, né, digamos assim,
Acho que a gente vai deixando, a festa tá rolando, a gente não chega, olha, a festa tá acabando. Não, em momento nenhum. A gente Jamais, deixa né, Anderson? os clientes, os noivinhos, as debutantes curtirem realmente. Mas quando vai se aproximando dessa quarta hora, que é a hora de tolerância, a gente já sinaliza que a gente sempre pede um contato de uma pessoa pra gente não estar, no caso, incomodando, né? digamos, né? Os noivos, ou a debutante, ou a dona do evento, né? Então a gente pede um contato dessa pessoa adicional e a gente chega para ela e diz, olha, a quarta hora já está chegando, tá certo? Infelizmente a gente vai começar a parar com nossas atividades. Aí a gente vai começar a recolher os materiais vagarosamente, para também os convidados não entenderem, né? Que tem as convidadas quando tem balada principalmente querem virar o dia. Então, para não entender que a gente tá colocando para fora, de forma alguma. A gente já tá recolhendo nosso material e fica ali devagar até a festa aí acalmando. Então é mais ou menos dessa forma que vai acontecendo, né, o buffet de vocês. Existe um comum acordo entre as partes para que realmente tudo possa ser visto, né? Sim. E normalmente, o que é que eu devo saber, né, para contratar um buffet? Olha, hoje as noivinhas procuram primeiro a casa de festa, né? Aí depois procura o buffet. O que acontece? Quando chega na casa de festa, às vezes a casa de festa já tem o seu buffet, né? Complica pra gente que é volante. Isso. Né? Então, o que eu tenho que dizer é contrato primeiro o buffet, não vá pra casa de festa. Apesar que a gente estamos com uma parceria, né, com a casa de festa hoje, né? É Isabel do Recife. E já eu vou pensar assim, né? Primeiro, vai lá, né? Mas acontece isso, né? Elas vão primeiro nas casas de festa. Mas o certo é ir no buffet, procurar o buffet, certo? E ver com ele depois o cerimonial, essas coisas que vem acoplando depois, né? Ok. Eu vou pedir para que vocês aguardem aí mais um pouco. Voltaremos no próximo bloco. E vocês vão visualizar, né, de perto. Infelizmente não vou poder degustar, a não sei que vocês marquem depois com a Conceição e com o Anderson um momento de degustação lá no espaço deles, mas vocês vão ver agora no terceiro bloco, né, um momento aqui, a visualização de toda a nossa mesa. Não sai daí que a gente volta já já. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima.
Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Estamos aqui de volta, como prometido a vocês, né, nos blocos anteriores. Deixamos agora para o finalzinho, vocês sentirem realmente, né, como está aqui o processo à mesa. Depois vocês vão ter a possibilidade de visualizar toda essa criação. Como a gente falou anteriormente, né, é algo construído por você, né, como é que tudo isso, né, essa obra de arte perfeita, Conceição, isso acontece? Não tem problema. Ai, Jesus. Fugiu da mente. Peraí. Você faz esse material, você é mesmo que elabora, Isso. você construiu. Agora vai. Pode falar. Pode. Bem, esses kits foram, como eu falei pra você, né? Foi uma coisa divina mesmo que aconteceu na madrugada comigo. E realmente sou eu que faço, né? As florzinhas, tudinho, as meninas fazem só a base, que é essa base do quiche, né? E a decoração sou eu que faço. Sim. Então todo o produto, na realidade, né? Sem exceção, é você que põe a mão na massa, é você Isso. que elabora tudo isso aqui que vocês estão vendo, é feito, né, por essa equipe maravilhosa aí. É isso, Anderson? Isso. Que às vezes até eu reclamo. Conceição, sai um pouquinho, você sai um pouquinho da cozinha. Ela, não, eu tenho que finalizar minhas quiches para poder sair para os convidados. Mas não tem as meninas, ela não, só os Faz detalhes, questão, né, isso, a Anderson? finalização é comigo. Aí eu, então tá certo. Aí eu vou resolver outras coisas, ela fica lá. E assim, tudo que é feito, né, Valêcio, com carinho, com amor, sai bem feito. Perfeito. Então aqui tá a demonstração disso, que ela realmente bota amor. Entendeu, amiga? Então, às vezes ela passa horas criando em casa, né? Eu vou lá, horas criando. Ela fez, não, pronto, isso daqui é uma novidade, é com modelo novo, isso daqui é com legumes, isso daqui é com queijo, para poder passar para o cliente. E mesmo nesse processo que vocês estão vendo aqui, né? Existe uma coloração, né, nessas rosas, isso aqui tudo muito feito de forma artesanal, bem delicado, né, de forma bem sutil, bem mimosa, né? Como você mesmo falou, às vezes as pessoas perguntam se isso aqui realmente é para comer ou não, porque dá uma pena de você chegar aqui, né, e fazer a degustação, porque realmente é uma coisa assim muito, né, muito mimosa, muito cheia de detalhes, né, cheio de situações que fica olhando aqui e realmente fica incerto, né, como ou não como, dá pena a gente pegar isso aqui para comer. Então é mais ou menos isso que acontece, essa elaboração é feita, né, vocês constroem todo esse material, né, e aí o cliente ele pode ter também, né, no momento de degustação que ele vai estar contratando os serviços, eles também vão ter a oportunidade de estar degustando isso aqui que está sendo exposto? Sim. A gente coloca os quiches para ele degustar também. E nesses quiches tem um diferencial também, que é a cor deles, na coloração deles também, não é anilina, né, que coloca em bolo. O vermelhinho mesmo, ele é de beterraba. Que coisa interessante, Conceição. Estou te perguntando, foi interessante você falar isso, porque eu tenho um filho que ele é alérgico a corante, né? Então, de repente, essas colorações, para quem tem algum processo alérgico, é o diferencial. Né? Porque existe, assim, muitas vezes em eventos a gente vai, né? Já tive momentos que eu levei, né? Ele fica tentado a comer, né? Nós, enquanto adulto, avalia uma criança. Então, desde pequeno que eu descobri essa alergia dele, e aí ele não podia comer nada que tivesse nada com coloração nenhuma, né? Tem um processo alérgico seríssimo, fortíssimo. E aí nesse caso sim, ele pode comer. Pode. A quiche embaixo sim, né? Porque ela é feita
Da coloração. Da coloração da beterraba. Natural. Natural. Só talvez esse detalhezinho que não recomendaria. Não mas recomendaria. Que o processo embaixo para receber, ele é feito de uma coloração desenvolvida através de produtos, né? De leguminosas que dão essa coloração. Isso. E a gente sempre procura, Valesca, saber do cliente, né? Se tem algum convidado intolerante à lactose, porque a gente já faz um cardápio um pouquinho diferenciado para aquela ou para aquelas pessoas em questão. Então a gente está sempre também tendo esse cuidado de perguntar ao nosso cliente. E às vezes também, só complementando, às vezes também a questão não bebe Guaraná tradicional, bebe só Guaraná zero, porque é diabético ou coisa e tal. Então a gente também pergunta e a gente sempre leva até, né, Conceição, por precaução. A gente já leva, se tiver, bebe. Caso não, a gente traz de volta. Quando é feito, né, um momento de recepção, por exemplo, um casamento, uma debutante, né, vocês também se preocupam, ou vocês se preocupam, né, com esse pós-festa, né? A noiva, né, a debutante, ela tem, né, seu kitzinho reservado, é pensado nela também, como é que isso funciona? Sim, é pensado neles também. Até porque eles não conseguem comer, principalmente a noiva tira muita foto, filma, né? Precisa dar uma assistência, né? Tudo que tem na festa, a gente reserva para ela, né? Os doces, de cada um doce a gente coloca na caixa, entrega a ela e na hora lá, ela se quiser degustar também, comer, ela come tranquilo. Mas a gente sempre dá para ela levar, até falando de mel dela. Isso. A famosa caixinha, né? Isso, a caixinha de doce, a caixinha de salgado. Até um pouquinho, não sei se você gosta até de presentear um pouquinho do prato quente também, né? Quando é prato quente ou quando é crepe, a gente procura saber os sabores dele, faz alguns, já deixa lá para eles levarem, né? Durante o caminho, às vezes vão pegar um voo. Esse mimozinho, uma de mel, que a Cessa, né, se preocupa. Sempre. Seria isso. Então, e vocês pensam nessa perspectiva, né? De dar esse suporte também, não esquecem, né, deles, porque o momento requer mais uma concentração para tudo e realmente fica um pouco difícil deles degustarem, né, porque o momento é tão tenso, tão preocupante para que as coisas, por mais que ele entregue na mão de um buffet, mas fica, né, quer queira, quer não, será que está todo mundo servido, será que não vão falar, né, por mais que eles acreditem, confiem, entreguem na mão de vocês, né, esse serviço, mas sempre fica aquela pontinha de interrogação, para as pessoas não saírem falando. Isso. E nós temos também um diferencial, né, Cessa, do buffet, que o nome do buffet leva, buffet cerimonial, por quê? Temos cerimonial? Não temos, mas nós colocamos 2, 3 pessoas, a depender da quantidade de pessoas do evento, para ficar fiscalizando as mesas. É tipo um cerimonial do buffet, que ficam vendo se as pessoas estão sendo como um todo servido, né, sendo servida igualitariamente. Então, é uma preocupação nossa que às vezes fica, se você ficar na cozinha, sair, se eu fico mais no operacional. Então, é necessário, né, colocar uma pessoa para estar lá. A gente, no caso, passa na mesa, né? Às vezes sou eu, ou às vezes é outra pessoa, até mesmo a Conceição já passou nas mesas. E aí, tá tudo ok? Tá faltando alguma coisa? Tá precisando de alguma bebida? Então, a gente demonstra essa preocupação com os clientes, né, com os convidados da festa. E falando nesse cerimonial, que o buffet de vocês, né, exclusivamente, tem essa preocupação de fazer esse cerimonial para com seus convidados. Uma média de quantos, né, garçons? No caso, um garçom ele fica responsável por uma média de pessoas, por uma média de mesa. Como é que isso funciona? Olha, um garçom, ele suporta 2 mesas, certo? 2 mesas. Só que a gente, eu acho pouco. Porque quando você vai com comida, você tem que vir com refrigerante rapidinho. Para não demorar muito, então a gente coloca mais garçom. Então seria 3 garçons em 2 mesas. Porque hoje a mesa, ela contém 10 cadeiras. Antigamente era 4, hoje são 10. Então a gente coloca muita gente, 3. Né, para estar esperando. Esperando. Então a gente já coloca 3 garçons. Porque um leva comida, o outro refrigerante. Quando o outro vai chegando, ele já tá, aí já vai para outra mesa. E aí a gente já tem o controle. Normalmente num evento para casamento, o que é que se utiliza mais como bebida? Depende muito da negociação do cliente. Porque tem noivas que, digamos, casamentos mais evangélicos. Geralmente, no máximo, que tem um champanhe para o brinde. Mas já tem casamentos de pessoas não evangélicas, casamentos tradicionais. Então, varia. E também a gente aumenta, né, Cessa, a quantidade de garçom a depender da bebida. Porque tem noiva que diz, ganhei caixas de uísque. Então, a gente já coloca, a gente sempre pede para nos avisar,
caso tenha bebida quente ou até cerveja mesmo, né? Que ela mesma vai comprar e vai levar pra gente servir, porque a gente coloca geralmente 2 garçons a mais do total. Por quê? Para ficarem responsáveis só por essas bebidas, isso. Bacana. E para 15 anos é diferente? Não. A mesma coisa. Por incrível que pareça, né? Isso. Por ser um evento, né, diferenciado, mas assim, a bebida também pode estar presente, a depender desse público que está convidando, está contratando, digamos assim. Valência. Quando tem barman, né, ou chopp, a gente fica um pouco mais despreocupado. A quantidade de ligações permanece a mesma, porque a gente presta nosso serviço, ou a pessoa do chopp, ou o barman presta o serviço dele. Sim. Mas a gente fica um pouquinho mais tranquilo, porque a gente sabe que as pessoas que vão até o chopp, as pessoas que vão até, né, Cissa, até o barman para se servir. Entendi. E esse cardápio? Você falou lá no iniciozinho, no primeiro bloco, né, que era extenso esse cardápio, você sentiu necessidade de fazer uma junção, compilar um pouco mais esse cardápio. E hoje, né, uma média de a variedade de salgados, você tem uma média, ao menos, de quantos salgados vocês, né, desenvolvem, oferecem para um evento? Isso é com vocês. Veja só, é complicado porque são muitos salgados, né? Tem salgados também de fritura que eu inventei, né? Vamos dizer assim, que é o salgado de ervas finas. Outro buffet não tem, né? Então, assim, é uma coisa diferente, né? Que tem, fora os outros e outros, né? Então, assim, é muito salgado. Então, é por isso que a gente faz a degustação, porque aí a noiva diz, não, eu quero esse salgado que eu comi, eu quero esse da minha festa. Então, a gente vai e faz. Como a gente tem as taças, né, com camarão, que vai a taça junto com vários camarões, que aí vai depender de noiva para noiva. Camarão tem um custo mais alto, né? Então, é um investimento maior. Isso, aí vai a taça para mesa com os camarões. Então, assim, vai muito de noiva para noiva. Então, nesse processo todo, além dos tradicionais, tanto salgado quanto doces, né, vocês têm uma variedade também de criações, né, que vocês inovaram, né, você teve alguns insights, digamos assim, né, algumas inspirações divinas, né, que aí você foi construindo, dando sabor, dando cor ao que você tem elaborado, né, e o diferencial, pelo que eu pude perceber, que além desses mimos que você tem, essa preocupação com os mínimos detalhes, né, que vocês depois vão visualizar mais de perto, né, tudo isso que está aqui na mesa, né, você também tem essa preocupação de atender essa necessidade, deixar teu cliente satisfeito, você mesmo pôr essa mão na massa, você construir, né, muitas vezes a pessoa tem o buffet, mas tem uma equipe que vai fazer os salgados, uma equipe que vai preparar os doces, o que vai trazer uma torta, enfim, vai elaborar e a pessoa vai estar mais supervisionando. Mas a Cessa não, né? Não, ela vai para a cozinha, ela não consegue, né, Anderson? Ela vai para a cozinha, ela elabora as receitas, ela está ali provando para ver se realmente está correspondendo, né, a medida, o peso, né, a coloração, o formato, o mimozinho que ela coloca em cada detalhezinho aqui dos produtos que ela desenvolve. Então é mais ou menos isso que acontece. Isso. A gente tem evento que a gente contrata até chefes, né, de cozinha para estar lá no evento, mas tem que ter o toque de Cessa para poder o prato ser finalizado dela, né? E sair da cozinha para ser servido. Se não tivesse essa aprovação, o prato não sai. Eu sempre gostei de cozinhar, que eu aprendi com a minha mãe, né? Então, assim, às vezes eles chegam com um tempero totalmente diferente. Aí eu chego lá com os meus temperos, né? Aí eles até falam, venha, dona Conceição, com seus pirlim-pim-pim. Aí vá, dona Emília, venha. Porque pra eu colocar, não, bota isso aqui que fica gostoso, bota isso aqui. Então é por isso que eu fico na cozinha, né? Pra sair uma coisa saborosa. Porque eu acho que só um prato quente sem sabor... Isso, eu fico um pouco impressionado, já até disse a ela na missa de corpo presente, fico impressionado com poucas coisas ela faz um prato, fica gostoso. Eu imagino. Aí eu fico, às vezes eu tenho umas coisinhas lá em casa, eu fiz, rapaz, eu mando foto pra ela, o que eu poderia fazer? Ela faz assim, e fica divino. Eu imagino. Então realmente é algo nato, é algo dela. Um livro pra você estar relatando essas suas criações? Ainda não. Pensa vou pensar, nisso, né? Pensa nessa possibilidade. Mas você também dá cursos ou algo do tipo, ou você mesmo só constrói o que você tem
a oferecer. Só Exclusivo, mostrando, né? Por enquanto, né? Quem sabe, né? Eu Isso. comece a vir dar uns cursos, mostrar algumas coisas, né? Ensinar até o que eu sei, né? Porque, como diz, né? Quem sabe mais tarde, né? Isso, As pessoas, Conceição, eu aprendi isso com Conceição. Isso, você É? via se tornar referência no segmento. As pessoas, né, que trabalham conosco, as fixas e os apoios, já aprendem muito dia a dia com Eu ela, né? imagino. Um pouquinho também comigo, do que eu posso passar, mas mais com ela porque são 30 anos, que são 30 dias, É né? verdade, é uma Então, história, né, Anderson? É uma história. E todo dia eu também aprendo com ela, né? Como gerir, como administrar um pouco do buffet. E esse nome, buffet, né, cerimonial Arte Viva, né, onde foi que surgiu? Que ideia foi essa? Como eu disse a você, eu trabalhei em vários buffets. Trabalhei no da minha tia, né? A Áurea Cerimonial. E eu gostava muito de inventar as coisas, né? Então, assim, você sabe que quando a gente trabalha na cozinha, a gente nunca é reconhecido. Quem está na cozinha, você não sabe. Tá A nos comida tá uma bastidores, né? delícia, mas Ninguém foi sabe o quem fez. o buffet, foi o buffet quem fez, não foi a cozinha. Então a gente fazia muita coisa e não era reconhecido. Então a arte da cozinha é o que vai para a mesa dos convidados. Então eu quis colocar arte, porque é uma arte que a gente monta na cozinha. Verdade. E viva, porque ela sempre vai estar viva, ela nunca vai morrer. Se você Verdade. tiver um tempero, o negócio sempre vai estar vivo. Então eu coloquei arte viva. Bacana, muito bom. Eu agradeço a vocês por vocês terem vindo aqui, né, Já no nosso acabou. programa Mulheres, né? O nosso tempo voou, tá? E aí eu vou pedir para cada um de vocês, né, deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras aí, né, o que vocês têm a dizer. Enquanto isso, eu vou degustando aqui, tá? Eu vou falar para vocês depois como é que está. Tá certo, fique à vontade, Verônica. Eu vou começar me despedindo, agradecendo primeiramente, né, o convite de Valesca e deixar uma mensagem positiva, né, que estamos passando por um momento muito difícil, que é essa Isso. pandemia. Estamos também nos reinventando, né, Cessa, nesse ramo de eventos. Hora está aberto, pode realizar eventos até a quantidade X de pessoas, hora está fechado e não pode realizar evento nenhum. Mas esse é um momento de recessão que, com fé em Deus, né, que vai passar e vai voltar tudo ao normal. A vacina já chegou, já é uma realidade, já é uma constante na nossa sociedade, né? Pessoas já estão sendo vacinadas, breve seremos todos vacinados e poderemos voltar, né, a fazer evento, podemos voltar a lidar com pessoas, que é o que a gente mais gosta, né, e a servir pessoas. Então é isso, Cessa. O que eu quero dizer, né, que foi uma honra estar aqui, né, fiquei muito contente de estar aqui, primeiramente, e o que eu quero dizer a vocês é que quem tem um sonho, né, sonho de fazer alguma coisa, vá em frente, lute, vá mesmo de cabeça, que você consegue, porque não foi fácil hoje eu estar aqui, né, eu sei que Deus está em primeiro lugar na minha vida, sempre, né, e eu sei que se você lutar, confiar em Deus, você consegue, né? E eu vou deixar um versículo, eu acho, né? Que é: nada para Deus é impossível. Lucas 1:37, né? Lucas 1:37. Então, para vocês eu deixo esse versículo, que nada para Deus é impossível. Porque hoje eu estou aqui porque eu sei que Deus foi que me colocou aqui. Ok, obrigada, Conceição. Pedir para que vocês também deixem sites e redes sociais. Isso, a moda agora é o Instagram, né? Então temos nosso Isso. Instagram, que é @buffet cerimonial arte viva oficial. A gente já teve outra página, mas não estamos mais com essa. Então, Buffet Cerimonial Arte Viva Oficial, e na página no Facebook é Buffet Arte Viva. Então, Telefone isso para nos contato? encontra. Telefone o meu, que é o 995010791, e o de Cessa. Esqueceu. E o de Cessa. Então, vai estar passando, acredito, no rodapé. Isso, tá aí no rodapé. Vocês vão dando uma olhadinha aí, o contato da Conceição, o contato do Anderson. É só vocês entrarem em contato com eles, agendam um horário, né? E aí, gente, estou aqui salivando. Quase que eu não consigo falar com vocês. Realmente é divino, tá? O produto da Conceição. Entre em contato com eles, marca um horário para que vocês possam ter, né, essa possibilidade também, como eu tive aqui, de degustar, né, um pouco do buffet deles. E aí eu peço para que vocês nos acompanhem através do nosso blog, revistagoodpe.com.br,
Instagram GoodPE TV, YouTube GoodPE Comunicação, Facebook Revista GoodPE, Twitter Revista GoodPE, LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres.